pessoal, vamos falar um pouquinho agora do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque Lula chamou cena de ridículo e papelão as manifestações contrárias à sua presença na Assembleia Nacional de Portugal nesta terça-feira. Abre aspas então para a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem faz política está acostumado a isso. Eu acho que essas pessoas, quando voltarem para casa e deitarem a cabeça no travesseiro, vão falar: que papelão nós fizemos. Carioca, a gente tem um vídeo curtinho da fala do Lula que ele falou para os jornalistas lá em Portugal a respeito dessa situação que aconteceu lá na Assembleia Nacional de Portugal. É mais natural na democracia. Eu às vezes lamento porque as pessoas, quando não têm uma coisa boa para fazer, para aparecer, as pessoas fazem essa cena de ridículo. Eu sinceramente não sei como é que essas pessoas vão chegar em casa, olhar os seus filhos, seus pais e falar que vieram na Assembleia participar de um evento, sabe, praticamente em homenagem à Revolução dos Cravos, porque foi para isso que eu vim aqui a convite do presidente Rebelo. Mas quem faz política está acostumado a isso. Eu acho que essas pessoas, quando voltarem para casa e deitar a cabeça no travesseiro, vão falar: que papelão nós fizemos. Com os dizeres: chega de corrupção e lugar de ladrão é na prisão. Ainda na manhã desta terça-feira, Lula seguiu para Madrid, na Espanha. Lá, Lula está com representantes de centrais sindicais. Amanhã, já na quarta-feira, Lula tem um encontro previsto com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, quando devem ser fechados novos acordos bilaterais. Celestino, o que você me diz sobre a situação que o presidente Lula passou lá em Portugal nessa terça-feira? Agora sim nós somos pária, né, do mundo. O presidente Lula, a cada discurso que ele faz a gente passar mais vergonha, e a gente começa a lembrar que nós estamos no terceiro mês com as maiores queimadas na Amazônia e a gente não está vendo nenhuma manifestação por parte daqueles ambientalistas, a Greta, o Leonardo DiCaprio. A gente não vê ninguém falando a respeito disso. A gente está passando vergonha no débito, no crédito, a cada manifestação democrática do povo português, né, no dia que eles comemoram a sua libertação, não lembrada pelo presidente Lula no dia 21 de abril, né, o dia do descobrimento. Ele já estava em terras portuguesas. Então, assim, é lamentável todo esse imbróglio diplomático que na geopolítica pouco entendida pelo Lula a respeito da Ucrânia. Depois ele volta atrás, uma ligação do Biden faz ele voltar atrás, e aí se repercute os vídeos do dia 8 de janeiro. Muita coisa obscura nesses mais de 100 dias do governo Lula. E a gente agora somos, sim, pária internacional, né? Nós não vimos isso durante os 4 anos do governo Bolsonaro, voluntariamente. Alguma manifestação fora, quando o Bolsonaro viajava fora do Brasil, algumas manifestações eram de petistas, né, que estavam lá pagos por algumas ONGs. Agora a gente vê voluntários e muita gente mesmo voluntária, protestando contra o corrupto que governa o Brasil hoje. Edivaldo, a gente está passando vergonha no débito e no crédito com as falas do presidente Lula? É isso? Absoluto. O presidente Lula está retomando, né, uma posição que o Brasil tem no mundo, né, rompendo com aquele isolacionismo marcado pelo governo Bolsonaro, e uma pequena parte de extrema-direita, né, que é o mesmo equivalente que também se reuniu para protestar contra o Bolsonaro, né, uma ruidosa, né, o Lula, sabedor disso, se propôs a ir lá e receber essas críticas, mas estou lembrando que a grande maioria do parlamento aplaudiu o Lula, né, ficou em pé e aplaudiu. Então houve uma confusão ali.
É lícito, é democrático, né? As posições do Lula são contraditórias, mas está dentro da régua democrática, o protesto é lícito. Lembrando que é um partido chamado Chega, que é um partido de extrema direita, tá? Então, natural que tenha uma postura contrária às teses do partido, mas a verdade mundial é bem outra, né? O Brasil está reposicionando-se no cenário internacional, né, como um país importante na economia, politicamente importante, e a gente segue com o governo, com a questão dos contraditórios, da oposição, absolutamente normal, nenhuma... acho até prematuro falar que nós somos párias internacionais. O governo ainda vai evoluir, vai se reposicionar internacionalmente e vamos continuar sendo esse país maravilhoso e importante para o mundo, Thiago. Ô Francês, com você eu quero partir para uma outra linha de raciocínio, não ficando somente nesse episódio que aconteceu hoje na Assembleia lá em Portugal. A gente está vendo que o Lula ele está procurando ter mais acordos bilaterais com os países europeus, com os países africanos e países aqui da América do Sul. Isso é importante para o Brasil? É importante para o Brasil desde que o presidente não insista nessa política de sindicalista que ele não abandonou nunca. Ele já está ficando meio superado, ele é falastrão, ele fala uma coisa hoje e volta atrás amanhã. Isso na Europa não funciona e ele tem que ter na cabeça também que na Europa o pessoal que já sofreu com os nazistas teme a tendência do presidente russo, que foi agente da KGB na Europa Oriental, de voltar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele começa a invadir na Ucrânia e ameaça automaticamente os outros países do entorno. E o Lula tem manifestado uma posição pró-Rússia e pró-país de esquerda, geralmente ditaduras. É isso que esse país de extrema direita, esse partido de extrema direita, o Chega, lá de Portugal, tem se manifestado. O Chega também é extremista, né? Assim como as posições do Lula. E para dizer que não vamos ter prejuízo aqui com esse posicionamento do Lula, a Ucrânia tem a questão desses suplementos de... Como é que a gente fala para a lavoura nossa aqui? Agrotóxicos? Não, agrotóxicos não. Defensivos agrícolas. Não. Não é isso que eu estava dizendo? Não é fósforo, é suplementos para você fazer plantio, né? E a estatal ucraniana Antonov, fábrica de aviões também, que tinha uma negociação para instalar no Brasil dentro de um prazo de 5 anos, no Paraná e Santa Catarina, uma fábrica de aviões, 50 bi de dólares, já suspendeu a negociação. Vai ficar meio em stand-by até que se resolva a situação e que o Brasil tome uma posição, ou pelo menos deixe de apoiar a Rússia contra a Ucrânia. Porque a Ucrânia é o país invadido, é a vítima na questão. Vai lá, Gilmar, um minutinho. O que acontece é que ninguém está dizendo que está a favor ou contra... Desculpa. Ninguém está dizendo que ele é a favor da guerra. Pelo contrário, o que foi dito é que essa guerra precisa parar. Está chegando o momento dela parar e que tem alguns países que precisam fazer a negociação. Hoje nós vemos o presidente Lula chegando na China e voltando com vários acordos que geram empregos no nosso país, inclusive alguns frigoríficos da nossa região. A gente percebe também que ele chegou lá em Portugal e volta com vários acordos também que vão proporcionar mais empregos no nosso país, diferente do que acontecia anteriormente, que o presidente ficava comendo pizza na rua, não era recebido por ninguém, arrumava briga com a China, que é o nosso maior comprador, inclusive compra muito da cidade de Maringá, e que é interessante, né? Não voltou com joia, tá tudo certo, tá trazendo benefício para o povo brasileiro. E Calazans, para encerrar. Ele não voltou com joias, mas ele voltou com 50 bilhões a menos de investimento no Brasil, como já foi citado aqui pelo francês, isso é real. A Antonov, né, que produz o avião, que tem esse nome, inclusive, Antonov, o maior aviões do mundo, que tinha um projeto, projeto para instalar a fábrica no Brasil, suspendeu as negociações por conta de uma posição do presidente Lula, que é uma posição ruim e simples, Gilmar. Ao meu ver, e ao ver de boa parte da comunidade nacional e internacional. Porque ele não está falando só em acabar com a guerra, ele está desconsiderando a posição da Ucrânia de país invadido. Ele disse, inclusive, que a Ucrânia tem que abrir mão, como se a Ucrânia tivesse que se render para a Rússia para que a guerra
acabasse. Então, isso tem prejudicado o Brasil. Agora, encerro dizendo o seguinte, com relação ao protesto, a posição do Lula é uma posição de soberba, uma posição de arrogância, porque protesto é natural, isso é da democracia, não tem nem que ele nem tinha que fazer esse comentário tentando desqualificar as pessoas. E olha, e a soberba na fala dele é tão grande, né? Porque ele diz o seguinte, que as pessoas vão chegar em casa, vão colocar a cabeça no travesseiro e vão pensar, que besteira eu fiz. Sabe? Isso é um desrespeito interno às posições contrárias à democracia. A manifestação, grande ou pequena, ela é absolutamente natural, é da democracia e essa soberba precisa abaixar o tom. Mais alguém? Não, ele fazer essa consideração em um outro país, sobre a população, sobre partidos de outro país, eu acho que não cabe. Ele tinha que passar por cima dessa questão. 10 segundinhos, a palavra que o francês acabou esquecendo é fertilizantes. Quando o presidente Bolsonaro, durante a guerra, foi até a Rússia buscar fertilizantes para o agronegócio brasileiro.